Olá, amigos, boa noite. Um prazer estar aqui novamente com todos para o nosso SEAC no Lar, uma oportunidade que nos é oferecida todas as semanas de nos encontrarmos para o estudo do Evangelho de Jesus. Uma vez mais com a presença do José Rubo, a quem eu convido também para que dê o seu boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os nossos amigos que nos acompanham. Sem dúvida nenhuma, o prazer que nós sentimos, em especial, acredito que eu aqui, o Maurício, uma dupla que nós estamos juntos já fazendo SEAC no Lar há muito tempo, nós temos essa alegria de estar aqui para poder fazer esse momento de reflexão, momento de discussão sobre o Evangelho de Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Esse momento que nós nos reunimos com amigos, com familiares, aqueles que nos são mais próximos, para desenvolver essa tarefa, mais que uma tarefa, esse momento de intimidade que nós temos, que é o Evangelho no Lar. Que traz tantos benefícios para todos nós, todas as famílias, todas as residências. Beleza, obrigado, José. E como o José estava falando, momento, uma grande oportunidade de nos reunirmos, estudar e trazer os benefícios do Evangelho para o nosso lar. Então, aquela proposta de Jesus de, ao nos reunirmos, sempre tratarmos de assuntos relativos às leis de Deus, ao nosso relacionamento com as leis de Deus e a encontrar a melhor maneira de aplicarmos para que o nosso dia a dia também nesse mundo, nessa existência se torne melhor, e que podemos fazer isso em conjunto. E a tecnologia é maravilhosa, permite que nós estejamos aqui na sede do SEAC, e cada um em sua casa, e já fizemos isso em outras oportunidades, com distâncias muito grandes, inclusive fora do país. Então não há motivo para que não se faça. É só selecionar esse momento, como nós fazemos aqui, às quartas-feiras, das 18h30 às 19h30, e estarmos preparados, disciplinados para realizar esse encontro. Aqui, como eu disse, nós fazemos, ocupando o espaço de 1 hora aproximadamente, horário que a rádio, a TV SEAC nos oferece, e que nós, muitas vezes, nos alongamos por esse tempo que nos é concedido para o estudo da lição do Evangelho. Mas a gente pode fazer em casa, num tempo um pouco mais reduzido, 15, 20 minutos, meia hora que seja aí no máximo. O importante é que haja o dia e o horário certo da semana para realizarmos. E por que o dia e horário certo? Questão de disciplina. Nós vamos acostumando que naquele dia, naquele horário, nós vamos realizar o estudo do Evangelho. Por isso é importante que assim seja, é escolhido a data e o horário, para que a maior quantidade de membros da família possível esteja reunido. Aí eu moro sozinho ou ninguém da família quer participar, não tem problema, feito também sozinho, aquela pessoa que tem interesse. Convida os demais, sempre, e aqueles que um dia quiserem participar, vão lá e participam. Nós realizamos algumas etapas numa sequência aqui, também somente por nossa orientação, não tem nada que diga que deve sempre ser feito dessa maneira, mas nós costumamos iniciar com uma prece direcionada a Deus, aos bons espíritos, principalmente aqueles que orientam sobre o entendimento do Evangelho e da doutrina espírita. Depois da prece feita, nós fazemos uma leitura. Essa leitura é recomendada que seja do Evangelho segundo o Espiritismo ou um texto evangélico. Nós optamos aqui pela utilização do livro Vinha de Luz, que estamos utilizando agora. Tem uma edição aqui, de certa forma até antiga,
que acompanha faz um tempo. Já utilizamos outros livros também aqui na nossa leitura, mas Vinha de Luz, a exemplo de outros que utilizamos, traz um texto de cunho evangélico, psicografia do Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual de Emmanuel. Depois da leitura, nós comentamos a respeito das reflexões que aquele conteúdo nos trouxe, né? Procurando relacionar com a vida, com o dia a dia, com outras experiências que já tivemos, né? Que foram satisfatórias ou não, procurando os meios de colocar em prática as orientações, né? Assumindo um compromisso conosco mesmo, né? Para que haja esse desenvolvimento, esse progresso espiritual de nossa parte. Encerramos com uma prece também, agradecendo a Deus, aos bons espíritos, pedindo a proteção para a nossa família, para o nosso lar. E assim, dessa maneira, né, frequente, semanalmente, nós fazemos com que esse nosso local, nosso lar, se torne um ponto de referência para a luz, para os bons espíritos, além de oferecer a proteção adequada para a nossa família, para todos aqueles que convivem conosco, e muitas vezes até no entorno, levando essa proteção também aos vizinhos ali, que compartilham conosco das boas intenções, né, dos benefícios que o Evangelho pode oferecer. É comum também que se deixe uma jarra, um copo, uma vasilha, enfim, com um pouco de água para que seja fluidificado, ou seja, ela sofra transformação magnética por parte da ação espiritual, plano extrafísico, e essa água depois ela pode de alguma maneira ser usada como um lenitivo, né, para as nossas dores, pode ser algo que nos influencie positivamente. Não vai fazer milagre, não é nada milagroso, a gente sabe que o bem depende da nossa predisposição para o bem, né? E, no entanto, é sempre a utilização de todos os meios possíveis, físicos e espirituais, para que nós possamos cumprir a nossa missão, atender aquilo que é o nosso propósito de existência, né, como espíritos que buscam, de fato, ser protagonistas na obra de Deus, né? José, algum comentário? Maurício, praticamente você cobriu todas as normas, vamos dizer assim, ou a rotina que nós usamos para fazer o Evangelho no lar, mas você também comentou a respeito dessas possibilidades que a tecnologia nos oferece, né, para a gente poder fazer, às vezes, distantes fisicamente um do outro, como já fizemos, mas me lembrei também que não só nós, às vezes, estamos aqui, né, afastados um do outro, mas também essa tecnologia nos permite que nós, daqui, possamos falar para pessoas que estão muito distantes de nós, né? Então hoje aqui nós estamos falando aparentemente para uma comunidade reduzida, mas pessoas no mundo inteiro podem estar nos ouvindo, podem ter a oportunidade de refletir junto conosco, assistir esse programa, se não ao vivo, depois nas gravações. Então sempre é a oportunidade de disseminar todos esses conhecimentos, essas reflexões e atingir o maior número possível de pessoas. Quando nós fazemos isso, a intenção não é nos tornarmos pessoas mais conhecidas nem nada. O que nós queremos mesmo é levar a todos os que estão nos ouvindo a palavra de Jesus Cristo, né, as suas mensagens, aquilo que nos faz realmente mudar de vida, mudar para um patamar mais elevado que possa nos aproximar mais de Deus. É isso, Maurício. José, e você está certo, eu fui bem malandro quando eu falei de tudo, muitos detalhes, e te fiz uma pergunta, né? Eu fiz igual aquele
aquele apresentador de TV, né, dos programas de domingo, que ele fala tudo e deixa a opção apenas para o sim ou não por parte do companheiro ali que está sendo entrevistado, né? Mas como eu sei que você traz sempre um grande conteúdo, eu esperava que viesse algo além. Mas eu daria risada se você falasse simplesmente um não. José, e você fala de situação muito importante, né? Você fala sobre a nossa possibilidade de aprendizado, né? E agir no bem. E é interessante que a lição de hoje ela vai falar bastante disso e ela vai dizer vamos, nesse momento, falar assim, das dores de agir no bem. E nós vamos explicar o porquê isso aí. Mas vejam bem, hein? Olha só, se disser assim, quanto melhor formos, melhor fizermos, mais vai ser aquele tipo de situação que vão nos expor a sofrimentos. Se você falar só isso sem explicar, provavelmente a pessoa fala, não, então eu não vou agir no bem. Eu vou até usar uma expressão aqui antes da gente ler, só para deixar o povo curioso por enquanto, José, que eu me lembro, eu não sei se você já ouviu, talvez as pessoas mais jovens não tenham ouvido a respeito. Antigamente diziam assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Né? Você já ouviu esse tipo de situação? Muitas vezes. A gente mesmo já repetiu isso algumas vezes. Eu também. Talvez o Matheus aqui, que é jovem aqui com a gente, não tenha escutado ainda esse tipo de afirmação, mas ela era muito comum ali na década de 70, né? E aí as pessoas falavam isso. E a gente falava num tom de brincadeira. E eu, quando preparava aqui para a gente fazer o estudo, né, de hoje, nós vamos ver do livro Vinha de Luz, a lição 101, que tem por título Ouvistes, eu lembrei muito dessa frase. E é disso aí que eu pretendo falar um pouquinho também e dar as situações aqui para o José também comentar a respeito, né? Então, eu acredito que, tendo essa explanação inicial, nós podemos começar, né? Como eu disse, nós realizamos algumas etapas, uma prece de abertura, leitura, reflexão, né, comentários e prece de encerramento. Então eu vou, como sempre fazemos, convidar todos para elevar o pensamento, a espiritualidade maior, a Deus, para que nós façamos então essa prece de abertura. Pai de infinita bondade e misericórdia, nos reunimos uma vez mais para o estudo do Evangelho de Jesus com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece nessa oportunidade de mais um Evangelho no Lar, nesse programa semanal SEAC no Lar do Centro Espírita Amor e Caridade. Rogamos que nos permita a presença da espiritualidade amiga, principalmente esses companheiros que trabalham na orientação do entendimento do Evangelho, para que conosco estejam e nos auxiliem e nos orientem nesse entendimento. Que de nossa parte tenhamos a mente e o coração abertos, expulsando o orgulho, a vaidade, o egoísmo que naturalmente nos acompanham, para que o ensinamento entre em nossos corações e possamos, ao longo dos dias, encontrar melhor oportunidade de colocar em prática tudo isso que sabemos, tão importante para nosso engrandecimento espiritual. Que Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, esteja conosco e nos ampare uma vez mais nesse propósito. E que assim seja. Assim seja. Então, eu vou fazer uma leitura inicial dessa lição e depois nós vamos comentando parte por parte, item por item, né? Como eu disse, a obra Vinha de Luz, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Número 101, ouvistes? É uma pergunta.
Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo quanto às advertências no trabalho a fazer. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual, por ele trazidos, não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remoques de familiares estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências votadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Sustentariam guerra incessante contra o mal. Cairiam em ciladas torpes. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios, carregariam consigo as marcas da cruz, experimentariam a incompreensão de muitos, sentiriam solidão nas horas graves, veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação através da grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante, desse modo, para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. Essa lição de Emmanuel, tirado aqui das palavras de Jesus, ela pode muitas vezes parecer algo assustador até para aqueles que começam os estudos, começam a entrar nas questões da prática do Evangelho, mas, no entanto, ela traz um esclarecimento reconfortante. Ao final, nós percebemos que Emmanuel faz isso, né? E chama a atenção para que Jesus deixou bem claro como que as coisas iriam acontecer,
né? Ou seja, ninguém se faça de desentendido, ninguém diga que não foi avisado, né? Eu deixei pronto. E esse texto, ele é muito interessante, eu particularmente gosto bastante desse capítulo, em particular do Evangelho de João, mas vamos passar então para o José, para que ele nos traga a contextualização desse versículo. Eu vou ler novamente o versículo. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Jesus, em João capítulo 16, versículo 1. José? Muito bem, Maurício. Então, nós estamos aqui com o Evangelho de João, e como nós sabemos, já até comentamos algumas vezes aqui, conjuntamente, João, né, um dos 12 apóstolos e também evangelista, ele faz uma descrição bastante detalhada de toda a passagem de Jesus pela terra. E então, com uma riqueza de detalhes, inclusive, né? Então, João, nesse momento do Evangelho, ele está descrevendo um momento posterior àquela ceia, né, a Santa Ceia, em que Jesus reúne os apóstolos ali próximo então, da Páscoa, para fazer a ceia de Páscoa, e após essa ceia, Jesus se recolhe com os seus discípulos e passa a orientá-los já com vistas às ações ou às ocorrências que estão para vir e que ele sabe quais são, mas os apóstolos não sabem. Então, preparando os apóstolos para esses momentos, para o momento em que Jesus já não estivesse mais entre eles. Então, Jesus dá diversas recomendações, e entre essas várias recomendações está essa que está descrita em João, capítulo 16, versículo 1, que ele diz: tenho-vos dito todas essas coisas, tenho-lhes dado todas essas recomendações para que vocês não se escandalizem, ou seja, vocês não se assustem, vocês não se surpreendam quando isso vier a ocorrer, porque eu já estou avisando para vocês com antecedência o que está por vir. E o que está por vir, para aqueles que me seguem, Jesus dizendo, né, não são situações confortáveis, não são situações de tranquilidade. Aqueles que abraçaram a mensagem de Jesus, nesses momentos posteriores à partida de Jesus, vão ter que suportar diversas angústias, diversas privações e provações. Então Jesus prepara, coloca dessa forma, e aqui no Vinha de Luz, no capítulo 101, o Emmanuel nos dá uma explicação, faz uma discussão maior sobre o que significa esse não se escandalizar. Eu até vou, se vocês me permitem, puxar um pouquinho da semana passada. Nós tivemos aqui no SEAC no Lar o capítulo 100 do Vinha de Luz, que tinha por título Que faremos do Mestre? Pilatos, né, dizendo que faremos do Cristo, né? E ali nessa lição o Emmanuel coloca, olha, muitos de nós todos pedem diversas coisas a Deus, a Jesus, mas poucos estão dispostos a agir como agiu Pedro, como agiu Paulo de Tarso, que abraçaram a causa, abraçaram a mensagem de Jesus e suportaram até o final todas as provações que tiveram. Então a gente acaba pedindo muita coisa, a gente acaba achando que nós podemos solicitar muito a Deus,
por conta dos nossos sofrimentos, fazemos muitos pedidos, mas poucos de nós verdadeiramente suportam as dificuldades que vão nos fazer crescer, que vão nos fazer nos aproximarmos de Deus. Aquilo que realmente vai mudar o nosso comportamento. Nem sempre a mudança de comportamento é uma mudança fácil, uma mudança simples. E nós precisamos passar por algumas dificuldades para poder compreender a necessidade da mudança. Jesus, nessa passagem agora de João, capítulo 16, versículo 1, então ele avisa, olha, eu disse tudo isso para vocês, mas não fiquem esperando vida fácil. Porque não vai ser assim. Porque vai haver uma resistência. Às vezes nós temos a boa vontade de mudarmos a nós mesmos. Mas isso incomoda o nosso entorno, incomoda outras pessoas que ainda ou não receberam a mensagem ou ainda não estão preparadas para essa mudança. Mudança nossa. Não estão preparados para nos enxergar mudando de comportamento. E muitas vezes nós então sofremos com todas essas situações, às vezes pessoas próximas a nós, né, que não nos compreendem. É preciso ter tranquilidade, equilíbrio, paz de espírito para poder assimilar a mensagem de Jesus e colocá-la em prática na nossa vida. Então, Emmanuel vem, nos destaca esse versículo, né, do Evangelho de João, e agora Maurício e eu aqui nós vamos tentar dissecar, né, tudo isso que tem nesse versículo. Certo, Maurício? Certo, José. Puxa, excelente explanação, viu? E eu disse, né, particularmente, esse capítulo do Evangelho de João, ele me chama bem a atenção, porque nos versículos seguintes, inclusive, Jesus vai fazer o anúncio do Espírito do Consolador, que virá depois, e ele fala da necessidade que ele vá para que o Consolador venha, né? Então ele descreve de certa maneira, e acho que Emmanuel ele é muito feliz nessa lição, ele descreve toda o trabalho transformador necessário, e a gente sabe que trabalho transformador ele acaba sendo a duras penas, né? Ele acaba exigindo um esforço, ele acaba exigindo um compromisso muito grande, né? E é interessante, você cita Pedro, você cita Paulo, e cada um de nós, eu acredito que queira seguir esse exemplo, precisa ter um compromisso muito grande consigo mesmo, porque estará falando em nome do Evangelho, e um compromisso com Jesus, da realização, né, dessa obra que é tão importante. Ela, em primeiro lugar, ela transforma, né, cada um de nós. E talvez por isso, inclusive, muitas vezes, o constrangimento sobre a maneira negativa que, de maneira geral, né, quase que de maneira corrente, acaba sendo recebido por aquelas pessoas no nosso entorno. E a gente tem até depois também alguma experiência, algum caso para contar a respeito, né? Mas vamos lá então à leitura. Emmanuel nos diz: antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo quanto às advertências no trabalho a fazer, né? Então Jesus deixaria, né, a vida na terra, a vida ali, na presença física com os apóstolos, com as pessoas que estavam com ele, e voltaria às chamadas esferas resplandecentes, voltaria à espiritualidade, ao relato que ele faz, né? E
não deixou ao desamparo, ou seja, ele não simplesmente foi ou iria e deixou sem orientações, né? Ele orientou e alertou sobre o trabalho que teria a fazer. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. Então aqui tem duas situações interessantes. Primeiro, espírito amadurecido, aquele que já se encontra na situação de realmente produzir frutos. Ele saiu, digamos assim, da infância, né? Ele já tem condições de, a exemplo do que é estado no Evangelho, ser aquela árvore que produz bons frutos. E não prescinde, ou seja, ele não fica sem as informações prévias do Senhor, né? Ele deixou as orientações de como as coisas deveriam acontecer. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns, né? Então é necessário que estejamos atentos às orientações que Jesus deixou para que possamos compreender as situações que eventualmente vamos enfrentar, realizando as obrigações do dia a dia, porém orientadas pelo comportamento dentro dos preceitos das leis de Deus, dentro dos preceitos evangélicos. E olha que nós, mesmo amadurecidos a ponto de produzir frutos, o nosso estágio de evolução espiritual na Terra, ele é relativamente pequeno ou baixo, né? A ponto de nós conseguirmos, com uma intermitência de acertos e erros, produzir de fato as obrigações evangélicas, né? Não teríamos aquela condição, talvez, de produzir com 100% de acertos, né, tão cedo. Mas, no entanto, aquele que já se encontra, de certa maneira, preparado e disposto, ele vai procurar essa caminhada no bem, essa caminhada orientada, né, para que ele tenha mais acertos do que erros. Jesus deixou instruções claras para aqueles que procuram compreender e que de fato têm a vontade de colocá-las em prática, ou seja, de realizar aquilo que se espera de cada um, né? José? Maurício, do que nós temos medo? Nós temos medo do que nós não conhecemos, não é? E Jesus nos faz esses alertas todos para quê? Para que a gente tenha o conhecimento. Então, todos os alertas que Jesus fez aos seus discípulos foi justamente para que eles tivessem consciência e eles não se surpreendessem ou se amedrontassem diante das situações que teriam que enfrentar. Para nós, hoje, as mensagens são válidas da mesma forma. Então, Jesus nos traz os alertas, nos traz o Evangelho de Jesus Cristo está lotado de exemplos, de exemplificações que Jesus apresentava, tanto para os discípulos, através de parábolas, quanto para todos aqueles que o seguiam, né, pelas mensagens que ele falava, de como devem agir para que possam enfrentar situações difíceis. Às vezes as pessoas aceitavam as palavras de Jesus, às vezes não aceitavam. Né? Muitos iam e solicitavam um aconselhamento de Jesus, que uma turba de pessoas que acompanhava Jesus,
solicitando sempre alguma coisa, um conselho, né, algo que pudesse diminuir a sua angústia. E a hora que Jesus falava o que tem que fazer, opa, peraí, eu acho que eu não estou preparado para fazer isso ainda, né? Então, quer dizer, depende de cada um, né, receber a mensagem, conhecer a mensagem, assimilar essa mensagem para poder, né, não se surpreender nas situações diversas da vida. Certo, Maurício? Certo, perfeito. E eu pensava aqui nisso, né, que você fala sobre o conhecimento, como ele é libertador nesse caso, né, que de fato nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Mas há que se ressaltar aí que é essa fé que sustenta, né, que aquilo que se conhece é verdadeiro a respeito da mensagem, né? Eu estava imaginando, José, quando você falou daquele livro Há 2000 anos, né, que é também Psicografia do Chico e autoria espiritual do Emmanuel, onde Emmanuel, inclusive, ele descreve um trecho de uma existência sua como senador em Roma, e eu me lembrava particularmente da Lívia, a esposa do senador, já no momento que deveriam aquele grupo de cristãos serem levados até as feras, né? Então, assim, se conhecia o que ia acontecer, sabia que as feras ali iam devorar, atacar e estraçalhar e devorar cada uma dessas pessoas. No entanto, o conhecimento, né, que se fale, eu entendo isso quando você menciona o conhecimento, é o além, né, que aquela vida física, ela é simplesmente uma etapa da evolução do espírito e que tem muito mais além daquilo. Esse conhecimento, a fé nesse conhecimento que deu sustentação para Pedro, Paulo, né? Comentamos aqui outro dia sobre Paulo, que mesmo estando encarcerado em Roma, sabendo que em breve tempo seria sacrificado, ele teria a execução da pena, né? Ele ainda se sente alegre por poder levar a mensagem do Evangelho, inclusive aqueles guardas que o mantinham encarcerado e todos os outros prisioneiros. Então essa compreensão e aí esse amadurecimento espiritual e essa compreensão de que muito poderá acontecer em termos de desconfortos, de sofrimentos na vida física, não seriam impeditivos para a realização da missão, talvez até coroando, né, essa missão com algo além, que fica de fato como exemplo para aqueles que estão acompanhando, né? Imagina só, os soldados deveriam olhar e falar assim, poxa, a fé desse cara é muito forte, ele sabe que vai morrer daqui a pouco e ele ainda se preocupa em trazer para a gente o fortalecimento de que aquilo que ele acredita é verdadeiro. Ele acaba sendo transformador na vida de diversos desses irmãos também, né? Continuamos? Continuamos. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual por ele trazidos não seriam observados com simpatia. Essa questão da dominação da ignorância, da falta do conhecimento, né, que você mesmo acabou de dizer, né? Essa ignorância faz com que os discípulos sejam mal vistos, e eles são justamente aqueles que levam o conhecimento para amenizar ou extinguir essa ignorância existente entre a população, né? Eliminaram deles essa ignorância e aí levam o conhecimento.
em relação às outras pessoas ou para as outras pessoas, né? E, é claro, não seriam observados com simpatia. O pessoal fala, pô, nós estamos bem aqui, o que esses caras vêm trazer? Né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar eles, vamos prendê-los, vamos submetê-los a torturas físicas, porque eles estão mentindo, não queremos ouvi-los e assim por diante. Seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Forças da sombra, que é exatamente essas forças, aqueles que não estão iluminados pelo conhecimento, não é? E compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações que seriam levantadas contra eles, né? Aquela assim, é preciso levá-los ao tribunal e condená-los, então é necessário encontrar pontos para que ali eles sejam, de alguma maneira, né, acusados de algo que é prejudicial a todo o povo, para que eles sejam condenados e extirpados desse grupo social. Suportariam remoques, insinuações maliciosas, né, de familiares estranhos à iluminação interior. E aqui é interessante porque os familiares que não estão dispostos a ouvir, não estão dispostos a entender de uma forma diferente, por nos conhecerem na intimidade, são capazes de nos provocarem dores muito maiores do que aqueles que nos conhecem de vista, nos conhecem fora da intimidade. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas, né? As regras daqueles que seguem estritamente o que está escrito, né? Então, não, olha, está escrito desse jeito, então você está errado. Foi o que inicialmente aconteceu muitas vezes com aqueles que seguiam Jesus quando eram comparados aos textos da lei chamada lei antiga, né? E Jesus havia trazido esclarecimento em relação a elas, só que muitos da população não aceitavam esses esclarecimentos, não queriam esses esclarecimentos. Hoje em dia, muitas vezes, se utiliza o texto bíblico também, uma interpretação literal, para forjar acusações sobre pessoas que procuram agir de acordo com o ensinamento de Jesus e com o ensinamento espírita, que veio trazer uma renovação de entendimentos a partir do século XIX, né? Escutariam libelos, né, textos acusadores, gratuitos das inteligências votadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos, né, aquele ser, de certa maneira, considerado ingênuo e vítima irremediável daqueles mais vorazes. Sustentariam guerra incessante contra o mal. Cairiam em ciladas torpes. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios, né? Aqueles os que de alguma maneira tramam, né, pela traição, crescendo, atingindo progressos. Carregariam consigo as marcas da cruz, experimentariam a incompreensão de muitos, sentiriam solidão nas horas graves, né? Quando mais precisaria de auxílio, se sentiria abandonado. Veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O mestre divino, pois não deixou os companheiros e continuadores desavisados, né? Jesus avisou, o caminho vai ser
duro mesmo e penoso para aquele que estiver disposto a seguir as minhas orientações. Aqui eu até já é um caso que eu contei já faz bastante tempo, mas acho que ele vale a pena ser lembrado aqui novamente, né? Experimentariam a incompreensão de muitos, sentiriam solidão nas horas graves, veriam de perto a calúnia, a pedrada e a ingratidão. Eu me lembro que eu já contei essa história uma vez, mas eu conheci, eu acho que ela cabe bem aqui, eu conheci um jovem, faz alguns anos, mais ou menos uns 25 anos aproximadamente, e do qual nós pudemos conversar a respeito exatamente dessa situação aqui. Esse jovem morava numa cidade pequena, próxima aqui da nossa cidade. Uma visita a uns conhecidos nessa cidade, eu conheci esse rapaz. E a gente ali passamos praticamente um dia juntos, né? Minha família, visitando essa família. E eu percebi que esse jovem, ele fazia questão de estar ali junto, mas havia certas brincadeiras para com ele, brincadeiras que eu até percebia que eram incômodas. E ele dava um sorriso, mas se sentia incomodado. E ele me contou que havia algum tempo, ele era viciado em bebida. Ele era o chamado bêbado da cidade. Cidade pequena, todo mundo conhece. Fulano, ele é o bêbado da cidade, né? Ele andava caído por lá e a pessoa pagava uma bebida para ele e ele andava dessa maneira. Ele era um perdido, ele não tinha emprego, ninguém confiava, né, em dar-lhe um emprego. Aqueles que diziam que haviam dado um emprego para ele, tinha chegado na hora do almoço, encontrado ele embriagado, né, e dormindo, tal. Então ninguém confiava nele. E ele encontrou um desses grupos de irmãos de uma determinada corrente religiosa que se preocuparam com ele. E conversaram, perceberam ali a sua agonia, provavelmente ele já estava cansado dessa vida, é necessário que haja essa movimentação interna, né? E ele achou por bem e teve todo o apoio para abandonar o vício, se vestir melhor, se preparar melhor e frequentar aquela igreja, aquele culto junto com aquelas pessoas. E ele se sentiu muito satisfeito com isso. E a satisfação dele era tanta que ele queria contar para todo mundo como foi que ele saiu daquela situação da sarjeta, que ele era considerado um ninguém, e ele passou a se sentir valorizado. E é claro, né, que isso, de certa maneira, ele é coberto, assim, esse tipo de comportamento é coberto por frases decoradas, né? Algumas delas que a gente, mesmo se não tomar cuidado, acaba achando muito engraçada, que é encontrei Jesus, Jesus me salvou, eu estava perdido e Jesus me salvou. E as pessoas faziam essas brincadeiras com ele e eu percebi que isso incomodava. Isso me incomodava a mim, que não conhecia a história, né? E ele, num dado momento, ele, com os olhos, inclusive, bem já marejados, né? E ele falou assim, a minha família me dava mais valor quando eu era o bêbado da cidade. Agora eu sofro todo esse tipo de acusações e muitos deles dizem que não confiam em mim, eles sabem que eu estou enganando todo mundo e que logo mais eu vou cair na sarjeta de novo. Então eu imagino o sofrimento que ele carregava ali internamente pelo fato dele estar procurando fazer a coisa certa. E é claro, ele passou sim a ser alguém que levava a mensagem. Qual mensagem? Aquela que foi boa para ele.
Ah, mas essa mensagem ela tem muitos erros, ela tem muita coisa que não é coerente. Ele dá 10% do salário dele para a igreja. Gente, ele não tinha nada do salário dele, ele não tinha nada, ele não tinha valor, ele não tinha salário, ele não tinha nada. Ele passou a ter alguma coisa. É normal que a pessoa se sinta contente com isso, e ela quer levar para todo mundo. Aí ele se torna essa pessoa contra quem serão apresentadas falsas acusações, ele será levado ao tribunal, ele será julgado. Julgado por quem? Por aqueles outros que estavam contentes como ele era antes. Vamos fazer um churrasco, até a cervejinha, né, a bebidinha, não sei o quê, e ele tranquilo, ele aceitava tudo isso até o momento que ele caía. Num dado momento ele falou, não, minha vida agora é diferente, eu mudei, né? Eu conto essa história porque ela realmente, ela até hoje, ela mexe comigo de ver o sofrimento que esse rapaz teve. Mas comecemos a seguir o Evangelho, comecemos a mudar o nosso estilo de vida, que nós vamos perceber como muitos grupos vão nos afastar. Aquele pessoalzinho que chama a gente para o barzinho de fim de semana, num dado momento eles vão falar, não, vamos parar de chamar, ele não veio mesmo. Outros vão falar, não, é melhor que ele nem venha, porque ele se tornou um chato. Né? Ele, além de não beber, ele ainda faz algumas observações, que é tudo, claro, fruto do nosso caminho de aprendizado, né? E que às vezes acaba muito incomodando as pessoas dessa maneira. E foi exatamente em relação a isso que Jesus se pronunciou. Se a gente pegar texto anterior, inclusive do Evangelho, ele deixa bem claro, ele fala assim, eu não vim trazer união, eu vim trazer a espada, eu vim trazer o conflito, né? Sogro contra genros, nora contra sogra, pai contra filho. Por quê? Porque ele sabia, alguns iam aceitar as suas orientações e procurar seguir, e outros não. Então ia criar esse tipo de conflito. E ele falou, isso é natural que aconteça. Por quê? Porque a ignorância predomina. Quando a ignorância deixar de predominar, não será assim. No entanto, quem que vai trabalhar para que haja o esclarecimento? Aqueles que eventualmente já caminharam antes pela mensagem, pelo caminho, né? José? Maurício, sempre bastante profundo, né? E essa história desse rapaz, eu já tive a oportunidade de ouvir você contar em outras ocasiões, e realmente ela é muito representativa, né, dessa situação da mudança e a reação que essa mudança provoca nas outras pessoas. Jesus, com as suas palavras, ele quis também alertar os discípulos, e a todos nós, obviamente, sobre essa condição, né? E aí o Emmanuel nos diz, né, que os discípulos então seriam perseguidos pelas forças da sombra, né? Agora, os espíritos evoluídos e mais avançados, ou seja, aqueles que ouviram a mensagem de Jesus, né, eles podem ter ou podem trazer para si a tranquilidade, a paz interior para enfrentar essas situações, né? Então vamos até lembrar aqui, é o mesmo evangelho ainda de João, né, no capítulo 16, mesmo capítulo nós estamos agora, né, estudando através dessa lição que o Emmanuel nos propõe. Ele vai falar assim, Jesus falando, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, veja, essas situações em que nós muitas vezes passamos e que nós sentimos constrangimento por estarmos sendo julgados pelos outros, pelas opções que fizemos, né, pelo caminho que decidimos seguir, né, nós podemos ter um olhar de bondade, de caridade para
com aquele que nos julga. Porque todos nós temos o nosso momento de mudança. A virada acontece para cada um de nós em momentos diferentes. Então nós devemos, né, por obrigação, até por um dever que nós temos com Jesus e com Deus, de sermos caridosos com aquele que nos julga, com aquele que nos condena. Ah, mas isso é ser a ovelha pacífica. Não, não é ser ovelha pacífica. Jesus, em diversas situações, ele teve reações firmes diante daqueles que o acusavam. Não lembrar da bofetada que ele tomou ali diante de Pilatos, porque o soldado achou que ele estivesse desrespeitando a Pilatos. Jesus fez o quê? Jesus olhou para ele, para esse soldado, e falou assim: por que você me bateu? Se eu fiz alguma coisa errada, você me diga. Eu vou tentar mudar. Mas se eu não fiz, por que você me bateu? Então Jesus não se mostrou como uma ovelha ali pacífica. Por que nós temos que nos mostrar dessa mesma forma? Né? Nós temos sim que ter a caridade, enxergar o outro com caridade, saber que o outro também tem defeitos e tem um caminho para percorrer. Tá? A hora que a gente toma consciência de todos esses fatos, né, dos sofrimentos que a gente vai ter que passar, e que muitas vezes sofrimentos virão pelas mãos das pessoas que nos são mais próximas, como esse exemplo que o Maurício apresentou desse rapaz, né? Nós, sabendo disso, né, nós podemos ter paz, enfrentar as situações com paz de novo. Como disse Jesus, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esse bom ânimo vai sempre nos auxiliar a continuar no caminho correto, no caminho estreito, mas porém correto. O caminho que vai nos levar mais próximos do Pai. É isso, Maurício. Maravilha, José. Caminhando então para o encerramento, vamos ler aqui, comentar a parte final, né? Só vou voltar um pouquinho só aqui para a gente dar a continuidade desses dois próximos parágrafos, né? Vou ler só o último trechinho que eu li antes. O mestre divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação através da grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz, né? Às vezes nós pensamos que pelo simples fato de sermos cristãos nós já seremos recompensados. Jesus fala, não, olha, a recompensa é de acordo com o trabalho que está sendo feito, né? E aí eu volto à questão de Paulo, né, preso em Roma e contente por poder ali levar a palavra do Evangelho para aqueles que não a conheciam, né? Então essas as recompensas, né, as situações de iluminação que Jesus propõe. É importante desse modo para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual, né? Na verdade, seria como assim, nos tornemos, né, adultos, deixemos a infantilidade de lado, compreendamos de fato quais são as situações, as consequências, né, dessa evolução necessária que nós temos e o porquê dela ser
né, benéfica para nós, e sem choradeiras, sem reclamações, né, entendendo de fato como que as coisas devem acontecer ou acontecem. Aconteceu com aqueles que fizeram muito mais do que nós e vão acontecer com tantos outros também. Então, nós não tenhamos nenhuma ilusão de que será diferente, né? No entanto, é importante abraçarmos essa mensagem de Jesus o quanto antes, né? Se o caminho é esse, e esse é o bom caminho, por que não, então, nos dedicarmos a ele sem a infantilidade, ou seja, como espíritos de fato amadurecidos, não é? Acho importante chamada de Emmanuel novamente para a gente nesse texto, né? E com isso, então, acho que eu encerro a minha participação. Passo para que o José, se quiser fazer mais algum comentário ou não, e a prece de encerramento. José, eu já deixo meu boa noite para todos, que Jesus abençoe a todos. Sim, Maurício, nós já nos aproximando aqui de completar o nosso horário, vamos aproveitar todas essas reflexões, aproveitar esse momento que eu tenho certeza que todos vocês que nos acompanharam, nesse momento, já estão com um espírito mais elevado, né? Porque todas as palavras que nós buscamos trazer aqui são palavras de elevação, palavras de alívio, palavras de aproximação daquilo que é mais divino, que é aquilo que é o amor que Jesus Cristo veio nos exemplificar. Então, com esse sentimento, com essa postura, vamos fazer a nossa oração de encerramento, agradecendo ao Pai por mais um dia que nos reunimos para fazer o SEAC no Lar, e dessa forma refletir sobre as palavras de Jesus Cristo, e que essa reflexão e esta oração que fazemos possa abençoar o nosso lar, possa abençoar a todos os nossos familiares, aqueles que nos acompanham, os nossos amigos, que a nossa residência seja protegida, o nosso local de trabalho, para aqueles que fazem no local de trabalho, também possa ser iluminado, né? De forma que todos tenhamos paz interior para seguir os nossos caminhos. Com as suas bênçãos, Senhor, nós nos despedimos e pedimos que o Senhor continue olhando por nós. Que assim seja.